Boa noite a todos, bem-vindos ao Bluesoft Podcast. Meu nome é Wilson Souza e hoje a gente vai falar sobre Star Wars. Esse tema apareceu enquanto a gente estava lá na Copa, comentando sobre o novo trailer que saiu. Simples assim, passou uns 15 minutos, a gente continuou conversando lá na Copa, e aí pra gente voltar pro trabalho, que a gente trabalha aqui na Bluesoft também, a gente decidiu fazer esse podcast para falar um pouquinho das nossas expectativas e achismos, porque aqui ninguém é expert em filmes, ninguém é produtor de cinema, ninguém é editor, nada disso, e abrir para outras pessoas também escutar e comentar com a gente, discutir um pouquinho mais sobre Star Wars com a gente aqui. Todos aqui crescemos assistindo essa franquia, alguns são mais velhos, outros mais novos, mas todos nós somos nerds, estamos aqui na Bluesoft, esse é um orgulho nosso, ser nerd faz parte do nosso dia a dia, e a gente gosta muito de Star Wars. Nessa noite estão aqui comigo o Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado. Otávio Faias, a Gleice e Eduardo Branquinho. Eu sou o Wilson Souza. Boa noite a todos. Boa noite. Somente lembrando que poderão haver alguns spoilers aqui do último filme ou dos outros filmes, mas também, se você ainda não assistiu Star Wars, I have a bad feeling about this, então, filhão, vai lá, assiste, para um pouquinho esse podcast, vai lá, assiste os 7, 8 filmes, 19, 20 horas de filme aí, ainda mais com spin-off, e depois volta para escutar o que a gente tem aqui para falar. Só dando uma introdução ao Star Wars, antes da gente começar a falar, Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, como a gente conhece, é uma franquia do tipo Space, criada pelo cineasta George Lucas, que conta com uma série de 8 filmes de fantasia e mais um spin-off. O primeiro filme foi lançado lá em 77 como Star Wars, o nome, e aí já se tornou um fenômeno mundial, né, inesperado pela cultura popular. E ele foi responsável pela era dos blockbusters aí que vieram depois. Então antes a gente falar um pouquinho do trailer, que a gente acabou de assistir, depois eu vou passar um trechinho aí que a gente está assistindo, e falar das nossas expectativas. Por que vocês acham que o Star Wars ele é esse sucesso que ele é hoje? Por que ele veio crescendo aí durante 40 anos, quase 50 anos aí de Star Wars, e até hoje a gente continua assistindo e vai pro cinema assistir, provavelmente a galera aqui vai todo mundo junto. Por que vocês acham que esse filme aí, essa série de filmes faz e fez tanto sucesso? Eu acho que ele surgiu numa época onde a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha os efeitos especiais que a gente tem hoje, e apesar disso ele era extremamente futurista para a época dele. E aí eu acho que isso acabou impressionando muito o público naquela época e virou um sucesso e fez com que o público se apaixonasse já naquela época, e esse público permaneceu fiel e foi passando até para filhos, e a gente virou quase uma tradição de família. Então eu acho que isso é o que causou sucesso e vem trazendo aí sucesso até hoje, na minha opinião. Eu acho que ele é bem diferente dos filmes da época, assim. Os efeitos especiais, hoje em dia a gente acha, se for ver lá o quarto, acha meio ruimzinho, mas na época já era muito bom, e ainda é muito bom. Eu acho ruimzinho, não. Se comparado com os de hoje, mas na época ele foi muito bom, né? Foi muito diferente. E normalmente quando fazem filme de fantasia assim bom, ele costuma pegar. O pessoal costuma gostar muito dessas histórias de fantasia, de coisas futurísticas. Quando é bem feito, assim, o pessoal gosta, não tem erro. A história é redondinha também, pelo menos pra mim, eu gosto muito da história. Sim. Apesar de ter visto recentemente o quarto, né, o primeiro lançado lá, é uma história assim, cansativa não, mas ela é muito lenta no início, o pessoal fica 15 minutos andando lá no deserto, mas assim, mesmo assim é legal, que você, aquele robozinho lá, o C-3PO, é uma pessoa que tá ali. Não, o R2-D2 também, que andava dentro dele. Ou seja, tinha um zelo por fazer um filme da época, lá de 77, já bonito, onde não tinha tanto efeito especial, os que tinham. A gente ainda vê, se a gente comparar com os de hoje, fala, nossa, que efeito tosco. Talvez uma criança que assista hoje não tenha essa pegada que nem a gente tinha antigamente. Eu não sei, porque recentemente eu mostrei a foto pro meu sobrinho de 7 anos e ele ficou tipo, nossa, que legal. Ele assistiu o quinto? Assistiu. Império Contra-Ataca e assistiu também. Ele não entende tanto assim, né? Mas ele ficou bem assim, nossa, que legal. Quero um saber de luz. Por mais que você seja mais velho, você já assistiu, mais alto. Ou você já assistiu os filmes, a comparação dos 3 primeiros para os 3 últimos, questões de imagem, efeitos especiais que tem ali são muito grandes. Mas para nós que assistimos, começamos, né, como você disse, desde o terceiro, né, para
pra frente, do quarto pra frente, e depois você tem que ter a inteligência de voltar e encaixar tudo no processo, é uma sequência. O 3, ou 4, por exemplo, quando eu assisti, o 3, né, quando eu assisti, nossa, a imagem, você fala assim, é coisa de... para colocar no notebook como tela de fundo. Tem a briga deles no planeta Vulcão, entre o Anakin e o Kenobi, que é uma, pra você pegar dali do filme e colocar na tela e falar assim, essa aqui é a minha tela de proteção do Note. Já que vocês estão falando assim, vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram o filme? Porque assim, eu realmente não assisti quando lançou, mas é engraçado que o que eu me lembro de ter assistido, pelo menos o que mais me pegou, foi o do Império Contra-Ataca, que pra mim é o melhor filme de todos, não sei na opinião de vocês. Mas eu lembro dele, criança, eu tinha a fita VHS, a fita VHS ainda tenho lá em casa, já tá mofada, mas tá lá, eu lembro de assistir, de colocar pra assistir, eu ficava assistindo. Foi o que me pegou. Vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram, ou quando realmente o filme pegou vocês? Na própria chamada do filme do Star Wars, que foi colocado na TV para a pessoa assistir, a chamada foi muito forte. No cinema, na verdade. Como é que era? Não, só aquela música, na hora que na introdução da música lá, eles faziam a propaganda, aquilo ali, quem arrepia, né? Arrepia. E até hoje, se você prestar atenção, muita gente, na hora que começa aquela chamada do filme, muita gente está com ele no celular, né? Colocou no celular como chamado, toque de chamada, mas pra mim foi ali. Ali foi que eu comecei e eu gosto. Até a história da minha esposa, ela fala, se ela vai passar Star Wars, ela já sabe que eu vou assistir. Independente do que tiver, tá passando Star Wars. Mas você já assistiu isso aqui? Ela fala assim, às vezes eu já tenho até a fala que ele vai fazer. Você fala junto, né? Fala junto, até... Você sofre junto. Seu pai é pai do cara, não No meu caso, eu lembro que quando eu era criança, eu ia muito na casa da minha tia, e o marido dela gostava bastante, e quase toda vez que eu ia lá, tava passando. Sim. Não sei se também ele colocava alguma fita que ele gostava, mas eu lembro que eu via trechos e eu me acostumei a ver aquelas imagens, mas eu nunca tinha visto o filme inteiro. Mas eu lembro que às vezes passava aquela parte do episódio 4, quando eles chegam no bar, tá parecem uns bichinhos, eu achava aquilo engraçado, assim, e tal. Aí depois que eu cresci, na verdade, que eu fui entendendo o que era isso e tal, e aí que eu fui ter interesse em realmente assistir o filme como um todo e não só trechos, e gostei. Mas desde criança eu via aquilo e já sabia que era uma coisa, já entendia que era uma coisa de sucesso, vamos dizer assim, de alguma maneira, e me interessava, talvez, pelos bichinhos e alguma coisa assim. Você, Branquinho? Na verdade, eu não me lembro de criança assistir Star Wars. Eu comecei a assistir meio atrasado mesmo. E eu mesmo fui atrás, porque eu sempre gostei dessas coisas nerd, dos filmes de antigamente. Tipo, eu sempre lembrava dos filmes do Rambo, assim. E eu gostava bastante, aí eu fui assistindo de novo. E quando eu assistia quando eu era criança, tipo, na TV, essas coisas, mas nunca fui fazer toda a maratona e tudo mais. Então, só fui fazer essa maratona, assistir tudo, entender, mas quando eu era crescido já. E o senhor, Otávio? Também, eu fui assistir um pouco atrasado. Já tinha tomado todos os spoilers. Meu pai foi assistir meio que... não foi muita surpresa. Sim. Mas eu também assisti não faz muito tempo, porque meus amigos da escola todos falavam bem e tal, não falavam tão bem dos 3 últimos filmes. Então eu assisti primeiro a trilogia clássica e depois os demais. E depois o novo que estreou, o 7, que também levantou bem mais, assim. Sim. O gosto também, né? Isso aqui despertou no pessoal mais o gosto do Star Wars, e nos pequenos agora vão criar gosto também pela trilogia antiga e essa nova que tá arrebentando também. Isso aí eu acho que é o que é a grande genialidade da saga, porque eles colocam trilogias em cada geração. Então quando você pensa assim, vai ficar no passado, vem uma trilogia nova que pega o público que tá agora. Então acho que o grande segredo do sucesso é esse, não fica velho, não sai de moda, né? Mas se a gente fizer uma comparação, assim, é um filme nerd. Matrix não teve tanto sucesso como Star Wars.
E Matrix era para ser uma coisa, né? Mas que não seguiu, né? Sim. Não seguiu. Mas não é desse podcast, eu sei como fazer de novo. Dá pra fazer uma comparação. Né? Entendi. E qual é a ordem de assistir de vocês? Pra mim é a ordem clássica. Clássico. 4, 5, 6, 1, 2, 3, Tá. 7. Ok. Existe a questão, dois pontos, né? Entendimento, o segmento do filme, Sim. seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, como ela mencionou, né? A questão de imagem, essas coisas vai ficar esquisito, né? Você vai aquela parte, né? Acho que é tão da graça também. A graça é você primeiro ter uma história e depois você descobre o motivo daquela história. Eu acho que dá porque se a mais pessoa emoção. começar do 1, ela depois vai pra trilogia clássica e não vai ter a surpresa do Eu Sou Seu Pai. Aí vai ficar meio que... Então, mas eu não sabia. Quem não sabe aí. Eu acho, por mim, eu acho mais legal assistir o clássico e depois os três. E emendar também o Rogue One ali no meio do processo e depois os novos agora. Eu gosto do clássico também, mas difícil, hein? Eu assistiria o 4, 5. Aí eu até escutei alguém... Eu li em algum lugar pra assistir o 4, 5, aí depois você assiste esquece, que não precisa. Depois 1, 2, 3. O 2, o 3, aí você volta pro 6, lá o Retorno. Não, desculpa, antes disso vem um spin-off pra explicar o... Putz, não, tem uma confusão aí. Não, tem o Rogue One aí no meio. O Rogue One se encaixa aí no meio, né? Que o Rogue One, na verdade, como ele é um spin-off, teoricamente, na linha do tempo, ele tá entre o 3 e o 4, mas... Tanto faz, ó. Você assiste ele, não tem muito... Se começar pelo 4, você assiste primeiro o Rogue One, primeiro de todos, e depois começa depois faz. Talvez depois que lançaram o Rogue One seja uma nova sequência sugerida aí. E vocês acham que eles acertaram em fazer o Rogue One? De repente agora lançar o filme do Han Solo? Eu acho que é o primeiro spin-off bom que eles fizeram foi o Rogue One. Porque ele explicou todas as falhas que existem entre o... Não falhas, lacunas, né? assim, que ficou ali entre o 3 e o 4, a lacuna ficou preenchida, a gente entendeu, porque termina o 3 com aquele estrutura da Estrela da Morte, o 4 já tem a Estrela da Morte pronta, tipo, a gente teve uma informação isso que de algum lugar que ninguém sabe de onde. A gente não consegue ser o cara, aqui uma informação, putz, tem aqui uma informação que a gente consegue usar. E eles terminaram em Rogue One, com a Leia ali, nossa, foi... Sim. É o ponto, né? Terminaram certinho, né? Pro cara já emendar o 4. Já não deixar de assistir o... Ficou muito perfeito, muito bom. assim, Os protagonistas também são muito bons. Sim. Bom, então vamos falar agora do trailer. Do episódio 8, que vai sair agora em dezembro. Tá falando nesse Natal, tal, vai sair. A gente ainda vai assistir, então as nossas expectativas para esse filme. O que vocês estão pensando para esse filme? O que vai explicar, o que não vai explicar? Antes da gente entrar nas perguntas que eu fiz aqui, o que vocês imaginam desse filme? Vocês assistiram o trailer agora? Eu acho que esse filme vai ser muito sobre passado dos personagens e muito sobre autoconhecimento. Eu acho que todos os personagens, pelo menos do que o trailer mostra, eles estão em alguma espécie de conflito interno. O Luke tá ali, ele perdeu a fé, a Rey não sabe quem ela é, o próprio Kylo Ren, ele tá naquela dúvida, então eu acho que vai ser muito mais explicar algumas coisas do passado, dos personagens, e eles estão nessa luta de buscar quem eles são e qual é o lugar deles no universo. Mas você acha que vai ter flashback, essas coisas? Porque não é muito característico de flashback, não, exatamente flashback, mas de alguma maneira vai ter alguma explicação. Do Luke lá, saindo com a mão dos destroços. É um flashback. A possível escola Jedi pegando fogo. Acho que ele vai meio que explicar isso que já deixou meio aberto no Despertar da Força, né? E acho que vai ser isso. Um treinamento. No caso do Luke, acho que ele já explica um pouquinho, né? Porque na verdade o novo Darth Vader é sobrinho dele. Já tem essa explicação e ele realmente se voltou pro lado negro da força. Por isso ele se destruiu lá. Né? Mas será que vai mostrar o novo Darth Vader? Sim, não, mas será que vai mostrar o Kylo Ren criando? O que ele foi? Exatamente. Será que realmente ele tá indo pro lado mal? Eu acho que é controvérsia. Snake lá, né? Quem? Snoke. Da onde que ele apareceu, porque meio que
ele já existia em algum lugar e que nunca foi mostrado nos outros. Já que vocês estão falando dele, tem algumas teorias aí que ele é aquele... Como é que é o nome lá? O Samuel L. Jackson lá? Jar Jar Binks. Não. O mestre Udu? Não. O carequinha que morre contra o... Que é jogado da janela lá, que sai voando. Não, eu vi as teorias falando que eu esqueci agora o nome, mas que ele é o Darth, aquele que era o... que foi mestre do Palpatine. Que eles falam que ele... tem uma teoria que fala que o Palpatine ele foi treinado por um outro Darth, não lembro o nome agora, lá, alguma coisa. E que ele era poderosíssimo ao ponto dele conseguir criar vida, tal, que é o que ele usa pra seduzir até o Anakin, né? Falando assim, ele conseguia usar a força pra criar vida ao invés de enganar a morte, alguma coisa assim. Só que ele fala até que ele foi envenenado pelo próprio aprendiz, que no caso era o Palpatine, né? Que virou o imperador. Sim. E aí, a teoria é que, assim, já que ele fala que o cara conseguia criar vida, por que ele não teria forjado a própria morte? Sim. E aí, no caso, a teoria seria que o Snoke seria esse cara, que foi o mestre do Palpatine, do imperador. A sua teoria é bem melhor que a minha, né? Desculpa. Perdeu isso. Eu perdi, né? Isso aí, tá bom. Então, fazer o quê, né? Tipo... Mas será que vai mostrar nessa história quem é esse cara? Quem é o Snoke? Ou... Eu acho que vai mostrar. Eu acho que não vai falar muito dele, não. Eu acho que vai ficar muito aberto, assim. Eu acho que eles não vão... Eles não vão fechar todas as pontas também, amarrar todas as pontas. Não tem uma próxima. Pode ser que eles vão colocar, dar um gatilho pra fechar isso no próximo filme. Vai estar até 12. Mas eu acho que talvez não vão explicar tudo nesse, mas acho que vão dar um gatilho. Vão focar mais na Rey mesmo. No treinamento Vai dela. deixar mais a curiosidade pro terceiro lá. Se explicar agora, acho que vai ficar muito... Mas eu acho que vai ter alguma coisa, porque eu acho que o fato dele aparecer agora... eles vão intrigar ainda mais o pessoal. Né? Ao invés de só ser um holograma lá, eu acho que já vai dar alguma coisa. Não tem como errar, né? Porque errar no sentido assim do treinamento da Rey. Porque no Império Contra-Ataca aconteceu a mesma coisa, treinamento do Luke. Que muito da hora, assim. É meio besta, se você olhar hoje em dia, tal, o cara nas costas, fazendo assim, aí... A parte mais legal do treinamento dele é quando o Yoda levanta lá a nave e fala, puta, o cara é foda. Aí você fala, nossa, esse cara é top, né? Dá pra acreditar nesse baixinho. Sim. Será que vai ser a mesma coisa com a Rey e o... Eu acho que o treinamento dela vai ser mais tranquilo. Mais tranquilo? Eu acho que vai ser mais rápido. No trailer você viu que todos eles passaram pela experiência ou pela aprovação do lado negro da força. Ou seja, que nem o Luke teve que ir lá naquele buraco escuro lá, que viu o Darth Vader. Sim. Ela também tem uma passagem ali no trailer que mostra ela praticamente... se rendendo ao lado negro da força. Tem a hora que ela fala, o que você vê? Ela fala, eu vejo luz, eu vejo escuridão e eu vejo equilíbrio. Que todos que estão... Só que ele fala, é muito maior que isso. É muito maior que isso e também ele... É que assim, o trailer engana a gente. Outra coisa. Uma coisa que eu achei interessante, quando a Rey fala, o Luke fala que ela tem uma força bruta muito grande. Será que ele tá falando exatamente, né? Não, que ele fala assim, ele fala que ela tem uma força bruta, ele fala assim que ele só viu isso uma vez antes e ficou com medo. Ele fala que ele viu essa força bruta antes uma vez. Agora quem vocês acham que é? O trailer isso, exatamente, mas quem vocês acham que é? Eu acho que é o trailer. Era o Darth Vader. Será? Porque o Anakin quando foi descoberto, era mais poderoso. Ele era mais poderoso do que o próprio Yoda. Tanto que eles fazem a medição dos... Tem esquece o filme primeiro, esquece esse primeiro filme. Era o dobro do próprio... Era mais do que do Yoda. Então a força deles era muito mais poderosa. E aí você vai pensar que o Kylo Ren veio é descendente do Darth Vader, teoricamente, talvez a Rey também. Eu acho que a força bruta que ele menciona é o Darth Vader. Tá, e aí você falou dessa... Da Rey aí, da origem dela e tal, porque não fala nada. Fala que ela foi abandonada lá em onde que foi mesmo? Em Jakku. E só, não fala nada da família. Tem só uma mão segurando ela ali. Não, mas aquela mão é daquele cara... Do que tava cuidando dela lá. Não, aquele que ela vendia as peças lá. Então quem tá? Ela, a atriz, ela comentou num blog que a resposta já tava no primeiro filme, lá no Despertar da Força. Já tava lá. Eu não vi, sinceramente não prestei atenção. A gente vai ver aqui se tem ou não. Mas
O que vocês acham? Você acha que realmente a resposta já estava lá nesse primeiro? Que teoria que vocês têm? Minha teoria é que ela é filha do Han Solo com a Leia. E aí a resposta seria porque eles tiveram uma ligação muito forte. Que não é uma coisa que não explica. É o fato dela já conseguir se dar super bem com o Chewbacca, ela já tem de alguma forma uma ligação com a nave, com a Millennium Falcon. Então, tipo, ficou um negócio assim, por quê? Que ela acabou de conhecer esse cara e os dois tiveram essa ligação. Né? Mas por que poderia abandonar ela ali, tipo... Pelo mesmo motivo, vamos ter que separar os gêmeos e... Eu acho anterior? que é. Eu acho que é um eco ali. Pô, 30 anos passados, os caras não aprenderam ainda, meu? Mas eu não sei se o fato desse negócio de força bruta e etc, que talvez o Luke tenha visto já alguma coisa no Kylo Ren, ou talvez ele tenha alguma coisa assim, que ele viu que de um dos dois ia ter algum problema e por algum motivo... Não podia deixar os dois juntos. Ele resolveu separar os dois. Se ela disse isso, acho que uma única pista mesmo é o Han Solo, porque... Ser o pai da... Mas aí teria que ser com outra pessoa, porque na hora que ela encontra a Leia pela primeira vez, a própria princesa ela nem fala nada. Mas às vezes a Leia não esperava isso, de repente ela... de repente nem a Leia sabe que ela Nossa! Teve um cabelo, né? Você parou na maternidade. Acho que pra ela ter do Yoda, isso. Ia ficar muito esquisito. Pra ela ter uma força assim, acho que seria da Leia, né? Porque o Han Solo... porque ela teria um sangue ali no Skywalker, né? Tem teorias que falam que ela pode ser filha do Obi-Wan. Mas eu acho que... Obi-Wan? Você acha que ele ficou lá em Tatooine tantos anos lá, só tipo, vou ficar aqui esperando o Luke me achar. Não, mas 30 anos mais jovem, e ele morreu. Ele morreu, mas ele pode ter tido uma filha pequena, quando o Luke já era adulto. Não, mas depois que... Não, acho que não, é 30 anos depois. Quantos anos a Rey tem? Não tem mais de 30. Não sei. Então, é uma teoria que existe. Eu acho. Não estou dizendo que eu concordo. Boa. Vai que... Vamos agora, vamos nas teorias aqui. Não, eu acredito na teoria dela ser filha do Han Solo. Mas existe uma teoria de que ela seja filha do Obi-Wan. E tem teoria que ela seja filha ou neta do Snoke. Aí tá. Eu já... De repente ela já ter vindo do lado negro, assim, da força. Não ela, mas ser filha de um cara desse estilo, porque os caras também devem namorar e tal, sei lá. Se a gente considerar se a gente considerar que o Anakin, na verdade, não se sabe qual é a procedência dele. Que o Anakin, a mãe dele fala, né, que não houve pai, ele foi fruto da força. Aí poderia voltar pra... Não, mas eu acredito mais realmente na teoria de que ela seja filha do Han Solo. Porque você também falou esse negócio do Snoke, que ele... Agora me veio na mente aqui, as teorias, que ele faz vida. Será que de repente ele tava assim, que nem... Voldemort matou lá, saiu espelhou e nasceu. Não, porque de repente ele pode misturar os filmes, né? Pode. Mas eu acho que aí não seria essa pista que ela falou, e eu acho que não justificaria ainda essa ligação que ela teve com o Han Solo. Eu realmente acredito. Pode ser que eu esteja muito enganada. Pelo que eu me lembro eu prefiro essa. A única vez que ela menciona, que foi na hora que ela começou a ver foi chamada pela espada lá do Anakin, aquela de óculos. Mas alguma coisa, né? Mais alguma coisa. Ela menciona, ela fala assim, não, você sabe muito bem que o que você estava esperando em Jakku, você não vai ter. Aí mostra uma imagem de uma nave. Ela chorando, alguém segurando realmente ela, uma nave saindo e explodindo. Ou seja, então, eu acho que a teoria era que os pais dela estavam lá, aí não dá pra entender porque os pais estão lá e deixou a menina. Não, acho que não os pais, eu acho que alguém foi levar. Tipo, foi deixar, foi só deixar. Tipo, vamos supor, se foi o Luke que resolveu tomar essa decisão de separar, às vezes ele deixou por algum motivo, né? Principalmente porque, assim, o Luke foi criado em um planeta deserto, abandonado, teve que se virar sozinho, vai ver que ele julgou que ela também seria capaz. Mas eu acho que o fato do sabre, do Anakin, ter chamado a Rey, já elimina a possibilidade dela ter alguma descendência do Snoke. Porque eu acho que se fosse esse caso, não chamaria. Eu acho que é mais uma prova de que ela tem ali um parentesco, né? Um parentesco, alguma coisa Skywalker nela ali.
Entendi. Muita gente acha que ela é filha do Luke, mas eu acho que seria óbvio demais. Acho que eles não, mas às vezes o óbvio funciona. Às vezes é mais fácil explicar, é filho. Depois que ele sumiu. Então, não vai saber se ele foi direto pra ilha. Depois ele foi direto pra ilha, deu uma parada, sabe o que é? E aí você falou que ele sumiu, né? O Luke acabou sumindo, né? O que será que ele fez durante esses... Assim, a gente sabe que durante 15 anos depois lá do final, ele ficou tentando adestrar, ele tentou treinar o Kylo Ren nas técnicas Jedi, porque ele encontrou essa força bruta, talvez, nele, e falou, vamos treinar ele pra ele vir pro lado da força, né? O lado bom da força, digamos assim. Só que aí o Kylo Ren deu piti, adolescente chato e tal, estragou tudo, e aí o Luke sumiu. Não sei o que aconteceu, lá no trailer mostra uma casa lá pegando fogo, lá dos Jedi, não sei o que. O Luke até debaixo dos destroços, a mão dele de metalzinha lá, de metal. E aí, o que ele ficou fazendo? Ele ficou, virou eremita, vou sumir, não quero mais essa vida, cansei de tentar fazer as coisas certas. Acho que foi meio que o que o Yoda fez também. Mas por quê? Porque, eu tenho que ir embora, porque senão... Onde eu tô, vai ter sempre o lado negro, vai tentar compensar comigo, então vou escapar? Eu acho que ele tava buscando alguma coisa. Assim, no sentido de... Ele tava buscando um caso lá naquela ilha, ele encontrou, tem alguma coisa que fala sobre a origem, né, dos Jedi, a origem da força. A árvore lá, né? Então, eu acho que eles vão explicar um pouco mais nesse filme, mas eu acho que ele tava em busca de alguma coisa nesse sentido. E eu acho que talvez alguma descoberta que ele teve mudou totalmente a percepção dele. Por isso que eu acho que ele, nesse trailer pelo menos, ele fala várias coisas assim, os Jedi têm que acabar. Quando ela fala, eu vejo luz, escuridão e equilíbrio, ele fala, não, é maior do que isso. Que eu acho que eles vão trazer pra esse filme a tal do negócio do lado cinza. Que eu acho que é a Rey. Eu acho que a Rey não vai ficar do lado bem, assim, só bem não. Eu acho que ela vai ser meio... mais até ou menos. Aqui eles colocaram, tipo... Vai ser meio equilíbrio. Eu acho que sim, até hoje eles ficaram colocando assim, bem contra o mal e, tipo, duas forças que tem que uma lutar contra a outra, e talvez o equilíbrio não seja justamente esse, um ou outro, seja uma coisa que seja no meio termo disso. Se for pensar, antes desse sétimo que saiu, lá o sexto mesmo, quando ele vai enfrentar o Darth Vader, o cara fala, não, vem pro lado negro da força, vem não sei o que. Assim, ele experimenta o negócio, mas ele aceita, fala, não é isso que eu quero. Ele consegue controlar isso, ele não é chamado e fica daquele, não, eu não quero o lado negro nem o lado bonzinho, eu não sou bonzinho, eu sei dos dois lados, eu conheço. Ele é um Jedi, ele atua do lado da força. Ele não é Jedi, né? Ele não completou o negócio Jedi dele lá. Mas eu acho que o lado cinza não é isso, você experimentar e falar que você não quer. Eu acho que o lado cinza que eles falam é uma outra tipo de ordem, vamos dizer assim, que você consegue utilizar de todos os espectros da força sem nem colocar todas as regras e coisas do lado bom da força e nem ser maligno quanto o lado negro. Mas não é você... eu sou bom, então não quer dizer que eu sou branco, não é assim, entendeu? Seria realmente um meio termo entre as duas. E talvez o que o Luke queira dizer sobre isso, não, o Jedi tem que acabar, talvez seja justamente nesse sentido, de que enquanto você tiver pessoas que representam um lado e pessoas que representam o outro, você não vai ter o equilíbrio. Talvez por isso seja tipo o último Jedi. O último. Que fala em equilíbrio, né? Na verdade, me retorna o caso do Anakin, né? Que quando ele foi descoberto, exatamente ele era o que ia trazer o equilíbrio da força. E ele trouxe mesmo. Até certo ponto. Um lado Jedi e dois caras da força. Depois dele, ficou dois de cada lado. É verdade. Só que aí ele voltou pro mesmo estando lá, ele chegou no equilíbrio, mas pendeu mais pro lado negro, né? Eu vi teoria também que o Kylo Ren é o Cavaleiro Cinza e os Cavaleiros de Ren são... A teoria que eu vejo sobre o Kylo Ren é que ele é um agente infiltrado. Porque se você, nesse novo trailer, ele quebra a máscara, ele se tá você pirando também. Jogando uma pimentinha na conversa, se você for ver, o cinza deve ser o Finn. Que o Finn não tem nada a ver com a história e apareceu. E ele também tem uma ele conseguiu, Jedi que... Não, é que o sabre de luz ele é uma arma. Você não precisa ser um Jedi pra usar um sabre de luz. Mas o sabre de luz não é sua representação da força? Sim.
Não, mas tipo, ele não consegue mover as coisas, por exemplo. Ainda não. Apareceu Eu não gosto da ideia de também ficar pipocando o Jedi assim, tipo, nossa, apareceu um cara com força e tal. Não, nem todo cara que consegue manipular um sabre de luz quer dizer que ele seja um Jedi. Mas... Tem pessoas, por exemplo, como a Leia, que ela é sensitiva à força, mas ela não é Jedi. Tem até aquele próprio do Rogue One lá, o japonesinho lá, o ceguinho. Exatamente. Ele sente a força, está comigo, não sei o que. Tem pessoas que são sensitivos, mas não são Jedi, não tem exatamente algum tipo de poder. E eu acho que o Finn, ele realmente tem alguma coisa que talvez explique no próximo filme, porque, ele era um Stormtrooper. Stormtroopers, eles têm uma lavagem cerebral a vida inteira. Ele fala que eles são tirados da família quando eles são muito crianças. Você imagina, sei lá quantos anos tem o Finn na história, quantos anos de lavagem cerebral e simplesmente ele acorda. Eu acho que não é tão... Mas será que talvez tenha sido, não ele que é forte, tal, alguém ali no meio, vou começar a plantar uma sementinha pra destruir esse... Não é mais Império, né? Agora é... Primeira Ordem. Será que foi isso? Eu acho que do jeito que eles é mostraram, eu acho que eles colocaram uma Primeira Ordem de muito fanático pra dizer que alguém... Eu acho que realmente, talvez tenha alguma coisa do Finn, não sei se é sensitivo à força ou alguma outra coisa nele que talvez vá explicar melhor nesse outro filme. Eu ainda acho que o equilíbrio estaria nos dois. No fim. Eu acho que o equilíbrio vai acabar sendo a Rey. Eu acho que não. Então, a princípio, quando você vê a história desenrolando, parece que eles vão ser um casal. Mas a Rey e o Finn. Eu acho que eles não vão formar casal, não. Eu acho que se o equilíbrio for de duas pessoas, vai ser da Rey com o Kylo Ren. Eu também acho. Porque nenhum dos dois são muito pendipulados. Eu acho que o equilíbrio não vai ser por pessoas que são sensitivas. Vão ter que ser pessoas que têm a força de alguma forma e que vai destruir esse negócio de lado negro. Mas o dele, que nem você mencionou, a tendência dele foi quando ele matou o Han Solo. Quê? Quando ele matou o Han Solo, e pelo que eu vi no trailer, ele mata a mãe também, a Leia. Será? Então, aí a tendência dele pro lado negro foi sem volta. Então, aí também essa coisa do trailer, que aparece ela falando, eu preciso descobrir quem eu sou e eu preciso que alguém me ajude, me guie. Aí o cara apareceu pra mim. Se você prestar atenção, o fundo dela é diferente dele, tá pegando fogo e tal. Ali é talvez. Não sei, chamar atenção. Mas é que nessa cena do cara, ele tá lá. De repente a Leia tá num lugar que não tem nada a ver com ela tá lá vendo, tá destruindo o planeta lá, ela E aí, falando da Leia, a atriz morreu. Morreu? Morreu. A atriz todo mundo morrendo! E aí, o que vocês acham que vai acontecer agora? Porque eles falaram que ela conseguiu gravar, e mesmo que não tenha conseguido, usa aquele o CGI lá, eles falaram que não vão usar. Não vão usar. Não. Pelo menos não pro episódio 9. Então quer dizer que ela... eu acho que ela vai morrer. Eu lembro que eles tinham falado, quando ela morreu, que ela ia ter participação no episódio 9. Tá. Então, eu acho que o fato de dizer que ela teria uma participação significa que talvez o Kylo Ren não teria matado ela nesse filme. A não ser que o fato dela ter morrido... mudou, tem mudado a história. Mas eu acho que seria muito difícil, porque se ela terminou de gravar o filme, eles teriam que regravar muita coisa. Então, mas aí se eles fizeram exatamente, pegar essa ponta pra exatamente acabar com a participação dela nos filmes, porque não tem mais gravação, eles podem fazer uma história dessa. Tentar fechar de uma forma legal pra ela, porque ela não vai ter mais sequência, né? Se o Kylo Ren matar ela, o cara vai ter matado o pai e a mãe, né? Mas aí, super gente boa. Aí entra naquela situação, que ele vai direto pro lado negro da força sem volta. Será que não é justamente esse o propósito? Putz, eu preciso acabar com o lado negro lá, e pra fazer isso os caras têm que confiar em mim. E pra fazer isso, para os caras confiarem em mim, primeiro eu tenho que matar meu pai. Agora, olha, você entrar no lado negro, você parça aqui, mata aquela eu não acho que é espião, não. Eu acho que... Às vezes ele acha. E por isso que ele tá pirando. Porque ele fala, não é possível, eu tenho que fazer tanta maldade. E ele não quer. E eu não quero. E por isso que ele destrói tudo lá, tal, que é até bem legal, né? Essa revolta, né? Pra mostrar assim, que o cara não é controlado. Ele é vulnerável. Ele é vulnerável. Que nem tinha o Darth Vader, que era super
Fazia lá, matava a galera e tal. Tinha o respeito. Isso que é legal no filme antigo, né? Quando assistia, o cara falava só isso. E você, puto, o cara tava matando, olha isso. O Darth Vader é um cara também que se arrependeu no finalzinho. No final. Mas ele se arrependeu. Aos 45 segundos do tempo. 45 segundos do tempo, mas se arrependeu. Deu uma olhadinha. Já tava indo. Fazer uma cesta aqui, ó. Já tava indo, mas né? No caso do Darth Vader foi diferente porque ele não sabia que ele tinha o filho dele. Aí depois ele foi descobrir que era, isso trouxe ele de volta pra um lado da luz, alguma coisa assim. Agora eu acho que no caso do Kylo Ren não é. Eu acho que ele realmente. Eu acho realmente que ele é um cara infiltrado. Infiltrado pelo Luke, talvez? O Luke falou, eu vou me afastar e você toma conta do negócio. Eu não sei se pelo Luke ou por ele mesmo, de repente, eu não sei o que motivou ele a fazer isso. Mas eu não acho, por exemplo, que ele vai matar a Leia, porque... Aí eu acho que já seria muito apelativo matar os dois. Eu acho que... Tá, e quem mais importante você acha que vão morrer? É dos antigões. Chewbacca. Chewbacca vai morrer? Não, Chewbacca não. Dos antigos, aí eu volto pra Princesa Leia. Não, das antigas, ela vai morrer. Vou na minha ordem aqui. Chewbacca vai morrer? Mas não, não tem revolta. R2-D2 vai acabar? Não. C3PO. Eles não vão matar os moleques. O robozinho, por causa que substitui pro Bolinha lá. BB-8. É que tem coisa junto, fica bonitinho e tal. Mas também não teria apelo nenhum pra história, né? O Luke. Eu acho que nesse Eu acho que ele não morre. Se ele morrer, ele morre. Nesse Ele eu acho morrer, que não vai treinar a menina. Mas aí no final ele morre. Mas eu acho que ele vai morrer, talvez no próximo. Eu acho que ele vai tentar morrer. Ele vai tentar morrer. Vai se sacrificar. Ele vai morrer tentando fazer alguma coisa, ou pela Rey, ou pelo Kylo Ren, mas eu acho que ele vai ter alguma morte final, super. E a gente vai ver os irmãos juntos? Leia e Luke? Ou você acha que nesse filme não? Acho que vai ter um encontro de coração? Não, acho que não, é só se vai. Que seria... Na verdade, ele sempre se preocupou em alguém achar ele, senão ele não tinha deixado o mapa. Certo? Ele sempre se preocupou em alguém vai ter que me achar, porque os talvez ele tenha feito isso como um teste, falou, só quem vai me achar é... Não faz sentido. Não, porque os dois, o robozinho tava com o mapa, o Bolinha e o L2. Sim. O L2 só precisava ser ativado, porque ele ficou tempo afastado, ele desativou. Mas na hora que chegou o outro robozinho, eu acho que foi mais ativou por uma segurança do que por... Talvez tenha sido a segurança até do robozinho. Na hora que ele chegou a Rey, acho que ele sentiu a presença da força e ativou. Porque na minha teoria... Ou presença de familiar. Porque na minha teoria, como todos os Jedi têm que experimentar o lado negro da força, e é ali que o novo Darth Vader, Kylo Ren, ele, pra mim, ele eu não acho que ele seja um infiltrado numa coisa, simplesmente ele tendeu pro lado negro, assim como o vô dele, né? Tendeu e seguiu. Mas não era muito batido? Aí chega no final, vamos arrepender. E assim, a gente vai cair de novo, né? Aí vira aquele ciclo, por isso que a trilogia continua. A gente vai cair de novo. Mas assim, eu acho que não, porque no caso do Darth Vader, a gente entendeu, ele teve um outro tipo de motivação que fez ele tender pro lado negro. No caso do na verdade, não tem. Ele teve uma tendência, mas ele foi de cabeça também, né? Ele quando foi. E o outro aproveitou dele, né? Porque sim, claro, mas eu acho que não é o caso do Kylo Ren, não. Ele entrou por causa da Leia. Mas eu acho que de morte, eu acho que eles vão acabar tendo que dar um jeito de colocar uma morte pra Leia, porque se eles falaram que não vão usar CGI pra ela pro episódio 9, não sei, talvez eles colocam uma cena de alguma coisa explodiu, ela tava lá dentro. Só olhando. Dos antigos seria... Eu acho que eles iam deixar ela pra reencontrar com o Luke no terceiro. Só que talvez pelo motivo dela não estar no terceiro, eles façam alguma coisa talvez nesse. Talvez eles coloquem até a morte da Leia. Só pra finalizar o arco ali de eles se encontrarem. E talvez eles coloquem a morte da Leia como uma coisa que vai realmente mexer mais com o Luke. Sim. Pra fazer realmente ele voltar pra briga. Na verdade, sim, eu acho que a Rey é a pessoa que vai fazer o Luke entrar na briga aí, mas eu acho que talvez a Leia, alguma coisa assim, tipo, a Leia morreu e ele acabe vai motivar mais motivado. E aí vocês estão falando de Leia, falando da Rey. O Star Wars também é muito legal porque acho que desde lá de 77 e tal, eles falam da força feminina, que realmente naquela época, até hoje já está bem mais envolvido isso, apesar de ainda ter muito preconceito e tal, não é o tema de hoje, mas
eu acho que Star Wars também é legal por causa disso, porque, pô, ele colocou o herói negro na história. Que é o cara lá que se vira e fala, meu, isso aqui tá errado, o bagulho, vou tentar resolver esse negócio, achar alguém que possa resolver. Colocou lá, nesse último filme, o que voa lá, latino. Porque o cara é latino, você vê que ele tem expressões. Sim. A Rey também, que parece que é fodona, assim, a mulher. E o que vocês acham, assim, do Star Wars? Parece que tá sempre à frente, né? A gente falou, das coisas do... E o Rogue One também, a principal é a mulher, né? Do que? Do Rogue One também. A Leia também era uma das principais, a Padmé também era, Padmé, sei lá, também era uma das principais. Só morreu de uma forma meio besta a Padmé, né? Cara, morreu na mas fez diferença na história. Ela não quero mais viver. Ali foi amor. Foi amor ali. O que vocês acham desse ponto que o Star Wars pega? Porque não é só disso da força feminina. A gente falou de fé também, que o filme de Star Wars é praticamente fé, que a gente fala é fé, a força, né? Assim. O que vocês acham dele sempre abordar temas mais... Acho legal. Eu acho que... Eu não posso opinar. Não deixa a Gleice opinar. Gleice, você é a única feminina entre nós aqui. O que você acha dessa força feminina que veio nesse filme? Eu gostaria que isso fosse abordado muito mais em muitos filmes e tudo mais, porque eu acho que traz justamente essa coisa que fight like a girl, sabe? Então, tipo, você colocar a Leia numa figura que ela é uma princesa, só que ela é a pessoa que pega a arma e vai... Ela é princesa porradeira. Entendeu? Você não precisa ser uma... Eu gosto muito, principalmente que nem a minha sobrinha, já colocar assim, olha, você pode ser uma princesa, mas você não precisa ser aquela princesinha que vai esperar alguém resolver... O príncipe encantado. Alguém resolver por você. Você vai lá e você luta pelos seus princípios, pelo que você acredita. No caso da Leia, que ela luta pela aliança, né? Ela luta por um universo melhor, alguma coisa assim. E eu acho que é uma ideia que, igual você falou, desde lá em 70 e tantos... a Padme já é rebelde. Você já aborda esse tipo de coisa. Eu acho que é certíssimo. E eu gostaria de ver isso muito mais, em muito mais filmes. E tomara que nas próximas trilogias a gente continue com isso. Personagens femininas muito fortes pra... Até a própria Capitã Phasma lá, Sim. Mas decepcionou um pouquinho, né? Sinceramente... Mas eu acho que ela vai ficar mais pra agora. Pra agora. É isso que eu ia perguntar. Quem vocês acham que decepcionou no primeiro filme desse último, que no próximo provavelmente vai ter uma volta aí? Eu anotei aqui a Capitã Phasma, aquela atriz da Brienne lá, aquela autona. Simplesmente ela toma uma porrada e some na história. Tipo, um negócio assim, parece que ela ia destruir o fim lá na hora, mas no começo você acha que ela vai, foda, sim, né? que até ela vai ter força no negócio. Quem vocês acham que decepcionou? O próprio Kylo Ren? Ou não? Eu não acho que ele... Um pouco. Eu não acho. Eu acho que mostrou... Quer dizer, gostei. Bem da medida possível. Eu gostei justamente assim, é um vilão, mas que não tem problemas também, né? Mas com uma certa vulnerabilidade. Eu gosto de personagens que são mais... Se você... reais, né? Talvez não demonstrem ele se tornando mesmo um homem, né? Porque no começo, no primeiro, ele é meio moleque, ele dá o piti, quebra tudo. É meio molecão, né? Agora acho que vai ter o treinamento pra no terceiro ele ser o foda. O Darth Vader. Porque a galera... eu acho que exatamente essa decepção é exatamente você tentar comparar ele com o Darth Vader. Até ele mesmo se compara. Até ele se compara, mas você vê que nitidamente não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo eu acho ele tem uma força muito grande também, porque ele consegue, por exemplo, o cara atira lá o plasma, ele consegue segurar. Tipo, isso não acontece. Ele segura, ele sai e o negócio continua lá. Quando ele voa, ele tá fazendo outras coisas e ainda tá segurando. Não, tipo, ele tem uma força bruta muito grande também. Mas assim, acho que como que eu posso dizer? O carisma do Darth Vader, que muita gente... Ele era do mal, mas muita gente gosta dele. Quando você faz esse... Ele não teve ainda... Não sei se no próximo ele pega esse carisma. Mas eu acho que ele vai mudar um pouco de caminho, porque no trailer dá pra ver que ele já pega a máscara dele mesmo, que já é uma certa... Identidade visual dele. É uma coisa que liga ele ao avô, o fato de usar a máscara, você vê que ele já pega, ele quebra. Então eu acho que ele vai sair um pouco dessa imagem. Ele vai ter que dar uma volta muito grande pra superar a morte do pai que o pessoal deve ter. Matou o Han Solo, vou enviar esse cara pra ser. Não, mas eu acho que
É mais ou menos por aí. O cara vai ter que dar uma volta se o pessoal gostar dele. Quando ele mata o Darth Vader mata um monte de criancinha também. Ele tá mal aí. Ele fala, chegamos num ponto que não vai dar mais. O pai, não vai dar. E aí, vai fazer o quê? Vem pra casa comigo. Desculpa, né? Dá um... Mas na verdade ele mesmo, ele pega, sabe, ele fala pro pai dele, me ajuda. E aí tem até as teorias que apontam pelo fato dele ser um cara infiltrado, é que eles falam que o Han Solo meio que... Então, talvez ele soubesse que ele ia morrer. Mas será mesmo que ele morreu? Morreu. Vai que ele tava caído lá segurando. O negócio que ele estava explodindo. Mas ele não era Jedi. Não caiu naquele. Não era Jedi. Mas ele é um Han Solo, não importa. Tipo, ele tá ótimo. O Wilson é um cara que acha que Ned Stark vai voltar. E o próprio Solo, ele decepcionou? Porque assim, é muito legal, é muito... Quando a gente olha, assim, a gente é fã. O cara volta pra nave, estamos, Chewbacca, voltamos. Você chora, aquela emoção. Mas assim... É que quando a gente assistiu o filme... É que ele não é o protagonista desse filme, né? Esse é o ponto. Não é voltado. Mas aí a gente não pode fazer a comparação dele, lógico, dos três anteriores. A gente tinha a Leia, o Luke e o Han Solo. Aí tem a Rey, tem o Finn e o Poe. O Poe X, é um piloto X lá. Ele era pra ele ter carisma legal, ele gritando lá, o cara tenta torturar ele, tortura. Mas, tipo, é um X na história, até agora. Sinceramente. Eu acho que vai também... Será que ele vai voltar? Acho que eles só introduziram. Esse aqui é o cara, você conhece prazer. Esse é o piloto. Agora no próximo, nosso novo piloto. Saída da Leia, ele vai virar, acho que o novo general, sei lá. Como ele falou. Esse daí vai virar o novo Han Solo. Talvez. Tá encaminhando pra isso. A Rey como muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Será que assim como do não sei se Darth Vader não. Mas eu acho que o episódio 7, ele teve que resgatar muita coisa do passado, principalmente pro público novo e tudo mais. Então eu acho que eles não tiveram tempo de colocar, igual a Phasma, o Poe, colocar eles num... Então, abordar eles de uma forma tão profunda, assim. Eu acho que foi mais realmente, igual o Otávio falou, introduziu esse aqui é o Poe, esse aqui é o Finn, esse aqui é a Phasma. Eu não lembrei do Poe, do nome. Eu lembrei, é o novo Han Solo. já tô nessa pegada, né? É o novo cara, é o novo piloto. Eu acho que agora nesse... O novo Darth Vader. É o novo Darth Vader. Eu falei que eu sou ruim dos nomes, né? Mas eu acho que agora no episódio 8 é que eles vão realmente se aprofundar um pouco mais nesses personagens. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que vocês gostam também, que nem o Rogue One, ele vem antes do Império Contra-Ataca, que foi quando montaram o Império com... Não, ele veio antes da Nova Esperança. Esse episódio 4. Mas na Nova Esperança não foi que eles montaram o exército do Stormtrooper? Não, foi no episódio 2, né? Porque assim... clones, isso. A Guerra dos Clones, né? Isso daí já é no 2. O Nova Esperança já é o 4. Então o Rogue One ele fica no meio do 3 e do 4. 3 e o 4. Então o 3 é quando o Anakin vira o Darth Vader. E aí o 3 termina com eles construindo a Estrela da Morte. Tava só uma estrutura. Então, mas e no 4 ela já tá construída. E a Rogue One entra nesse meio. Isso. Aí o Império Contra-Ataca fica depois. Que é o melhor filme do então, né? É porque depois eu não consegui entender eu não coloquei direito o Rogue One no lugar. Eu falei assim, mas peraí, o Stormtrooper era um clone do Caçador de Recompensa. Do pai do né? Boba Fett. Que ele só deixou Como é que é o nome dele mesmo? É o pai do Boba Fett. Jango Fett, alguma coisa. Porque pra mim, era todos clones dele, não existia. Aí aparece lá o Negão lá com... Não, é porque eles chegam a comentar que tipo, eles não podiam mais fazer, acho que por algum motivo não fizeram mais clones, mas aí ele fala que hoje em dia, né, no momento da história, os Stormtroopers são crianças que eles tiram dos pais quando eles são ainda muito pequenos, e eles criam desde crianças como Stormtroopers, né? Que tanto que os ceguinhos que não acertam nada. Acerta só quando existe alguns filmes que você vê que é cara de metralhadura, não acerta nada. É tipo um acerta no peito, falando, como que mas é por isso que é legal assistir Star Wars, porque você sabe que os principais não morrem. Cena clássica do Stormtrooper quando ele bate a cabeça assim numa porta. O cara foi som ainda, né? No negócio pra ficar. Deixaram no filme. Mas assim que é legal. Isso que é bom. Bom, vocês têm algo mais pra compartilhar do que vocês esperam desse novo filme? A sequência vai continuar, né? Dizem que para aí, tá em
13 ou 14 episódios ainda. O cara vai fazer mais... Todo dezembro agora tem, né? Todo dezembro acho que ano que vem já também. Confirmaram o do Obi-Wan, né? Do Obi-Wan também? É, o filme do Obi-Wan. Eu sei que vai sair o do Obi-Wan eu só ouvi falar, não vi nada oficial. E dia 20 de dezembro de 2019, o Star Wars Episódio 9, com J.J. Abrams. Vai ser bom esse aqui, hein? Cadê o spin-off do Jar Jar Binks também? Do Jar Jar Binks. Não sei como ele não apareceu até agora, né? Nos próximos aí, como líder de um lugar aí qualquer. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu. Foi muito bom, foi boa essa conversa. A gente vai assistir ainda, então já vou convidar vocês de casa também pra gente assistir. Acho que é dia 14 que vai lançar o Star Wars episódio... Depois que lançar, você faz um outro vídeo com a gente errando e fala... a gente falou disso. Não ajudou a gente, o Wilson tava certo. Era muito mais simples. Eu acho que é mais provável todo mundo errar. Geralmente. Ainda mais quando ele fala no final, os Jedi tem que todos morrer, acabar e tal. O último Jedi, né? Que é o nome desse episódio, né? Episódio 8. Então, obrigado por você também ter assistido. Comente aí, dê um like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.